Reportagem especial sobre monitoramento do mar. São 10 anos da rede marégrafa da Epagre Ciram. E nós vamos mostrar tudo sobre esse trabalho que faz de Santa Catarina uma referência nacional em dados para maricultura, atividades portuárias e pesqueiras. Culinária no SC Agricultura e com a Cuca Alemã. É a vez de aprender o passo a passo da receita, que é uma das selecionadas na primeira mostra de culinária de Bom Jesus do Oeste. Olá, sejam todos bem-vindos! Começa agora o SC Agricultura, o programa de TV nacional da Epagre. No extremo oeste catarinense, a Epagre desenvolveu um projeto que atraiu a atenção de muitas agricultoras. Estamos falando da primeira mostra gastronômica de um município lá do oeste catarinense. O título desse evento é Resgatando Sabores e Saberes da Culinária de Bom Jesus do Oeste. Olha, das 157 receitas apresentadas, 4 foram selecionadas, 2 doces e 2 salgadas. A partir de hoje você vai acompanhar aqui no SC Agricultura o modo de preparo dessas receitas que se destacaram. Começamos com a tradicional Cuca Alemã. Acompanhe! Interessante que a premiação é gravar a receita no programa de TV da Epagre. É por isso que nós estamos aqui hoje. O primeiro passo, pego o doce de leite, misturo com o creme de leite. Aqui então eu já tenho o recheio pronto. Vamos iniciar com a montagem da torta. Então aqui o pãozinho já está pronto. Vou colocar ele agora numa travessa para depois colocar o recheio. Aqui estão os ingredientes que eu vou utilizar para fazer a cuca. Uma colher de farinha. Esse projeto, ele tem um objetivo de valorizar, resgatar receitas que contam a história das famílias de Bom Jesus do Oeste. Receitas tradicionais, né, que foram passadas de geração para geração, mas também a gente não quer deixar de prestigiar, de valorizar as receitas mais jovens, né? Porque hoje a gente tem muita informação, né? Então é importante também valorizar essas receitas mais novas. O projeto, ele foi desenvolvido com 16 grupos de mulheres, 32 encontros, sendo divididos em 2 etapas. Na segunda etapa, os outros 16 encontros, as mulheres trouxeram a receita por escrito e também trouxeram os pratos prontos para que todas pudessem degustar e, a partir da degustação, fazer a escolha de um prato doce e um salgado que iria representar o grupo num evento municipal. Aqui estão os ingredientes que eu vou utilizar para fazer a cuca. Uma colher de fermento biológico, um ovo, 80 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal, 40 gramas de banha e manteiga, canela e raspas de limão a gosto e 350 gramas de farinha ou até dar o ponto. E mais 250 ml de leite e água misturados morno para hidratar o fermento. Então vamos agora amassar a cuca. Por o ovo, todos os ingredientes vamos colocando. O açúcar. Canela e a raspa de limão, também pode ser raspas de laranja, isso é para dar um gostinho bom. A gordura, banha e manteiga. O leite e o fermento. E a farinha. Como eu já sei mais ou menos o ponto da massa, eu coloco. Se faltar, daí eu tenho sempre um pouco de reserva. Enquanto que a massa cresce, dobra de volume, vamos preparar a farofa.
o açúcar, canela, com as raspinhas para dar um gostinho, um pouquinho de fermento para ajudar a ficar fofinha, não ficar dura a farofa. Daí aqui tem banha, manteiga também. Vamos misturar com a farinha, até que vire uma farofa. Aqui agora eu já tenho a massa crescida e vou pôr numa forma que é untada e enfarinhada. Tava bem crescida. Olhando assim parece que não vai dar uma cuca grossa, mas também não é para ficar. É uma massa fininha assim mesmo. Ela cresce, dobra de volume. Daí depois a gente coloca, pincela ela com ovo, coloca recheio e farofa. Daí para o recheio não descer no fundo da forma, eu sempre polvilho um pouquinho de farinha. Daí o recheio fica em cima. O recheio é doce de leite. O recheio vai ao gosto de cada um. Framboesa, ricota, frutas. Agora vamos pôr a farofa. Daí a farofa também é a gosto. Mais, menos, vai o gosto de cada um. Daí agora vamos levar lá pro forno 20 minutos, mais ou menos. Depende do forno de cada um. Em 180 graus. No próximo bloco, 10 anos da rede marégrafa da Epagre-Cirã. Vamos mostrar por que as informações coletadas pelos marégrafos são essenciais para a maricultura, atividades portuárias e pesqueiras. Fique com a gente, já voltamos! A rede marégrafa da Epagre-Cirã completou 10 anos de funcionamento agora no início de junho. Aliás, 10 anos ininterruptos de operação. As informações coletadas por esses equipamentos são essenciais para a maricultura e também para atividades portuárias e pesqueiras. Atualmente são 10 marégrafos distribuídos pela costa catarinense que transmitem dados praticamente em tempo real. Esse monitoramento é realizado em parceria com o IBGE, Marinha, Defesa Civil e Portos Catarinenses. E olha, a rede também gera dados para o monitoramento internacional da Unesco relacionado a tsunamis. É sobre tudo isso que vamos falar agora na reportagem especial de hoje. Antigamente, a navegação era baseada na posição do Sol e das estrelas. Quando em alto mar apareciam aves no céu, era sinal de terra próxima e de que então os navegantes conseguiriam voltar para casa. Afinal, as estrelas e o Sol indicavam o rumo e a posição, mas não os perigos. Por causa disso, muitos navegantes não voltavam, porque o mar os tomava para ele. Evoluímos muito e colocamos satélites com olhos que nos revelam o tamanho e a direção das ondas, do vento, da chuva, da pressão e tantas outras informações. Descobrimos alguns segredos do mar. E todas as informações recebidas são aperfeiçoadas e enviadas aos navegantes por outras ondas. E de ondas os marujos entendem. Deixamos de olhar para o céu e agora olhamos para as telas de computadores e celulares. Nesse sentido, a Epagre-Cirã instalou uma rede maregráfica em Santa Catarina com 10 marégrafos, porque acredita que navegar é preciso, mas que voltar com segurança para as estrelas que ficaram no cais é a parte mais importante da missão. Tudo começou com o projeto de pesquisa do CNPq,
onde uma das etapas do projeto demandavam informações de nível do mar, aqui nas baías, aqui que estava relacionado com projetos de pesquisa na área de aquicultura. E quando a gente foi verificar, simplesmente esses dados não existiam. Então, a partir daí, a gente instalou os 2 primeiros marégrafos, aqui um no sul e um no norte da ilha. O do sul da ilha continua até hoje e foi ali um dos motivos desse início da rede, né? Atendendo demandas de setores produtivos, tanto da indústria privada como os portos, né, que precisam desses dados em tempo real, e também dos maricultores, que é o público-alvo, um dos públicos-alvos da EPAGRE, e que precisam de informações para organizar os seus manejos, as suas tarefas de produção de mexilhões e ostras. Houve, vamos dizer assim, uma visão positiva de que era necessário ampliar o monitoramento ambiental para toda Santa Catarina. E a partir dessa iniciativa bem sucedida, então favoreceu a ampliação da rede de estações hidrológicas, meteorológicas e posteriormente então a questão da rede maregráfica e monitoramento costeiro. A importância dos dados maregráficos em tempo real, que você pode mostrar esses dados num site na internet, que qualquer pessoa pode acessar a qualquer hora, é que, por exemplo, na navegação, os navios hoje estão cada vez maiores, os grandes navios de carga, e eles têm uma janela de operação. E essa janela de operação é aquele espaço que ele pode entrar ou sair do porto e depende fundamentalmente da maré. E então ele tem que saber nos próximos 30 minutos onde é que vai estar a maré, nas próximas 2 horas, nas próximas 4 horas, se vai dar tempo, se ele vai ter que fazer a manobra em 2 etapas ou só em uma. Essa é uma demanda grande que existe hoje. Bom, a gente escolheu os pontos onde foram colocados os marégrafos com alguns critérios, entre um deles é a distância, que tem que ser uma distância regular para cobrir toda a costa, para dar uma informação para todos os pessoais, todo o pessoal que utiliza os marégrafos. Surgiu alguns com base em projeto de pesquisa e a gente concentrou um pouco os marégrafos no norte, porque a gente tem o objetivo de estudar um pouco mais a fundo a Baía da Babitonga e, além do mais, ali nós temos 2 portos importantíssimos para o estado. Quando a gente pensa na rede maregráfica, os primeiros passos são o local, a instalação, né, do marégrafo, mas isso é 1% do trabalho, porque para você fazer monitoramento, você está pensando em fazer um trabalho de longo prazo, de 5 anos, 10 anos, 20 anos. E aí a manutenção preventiva e corretiva são fundamentais. Você perder 2 dias de dados de maré é muito ruim. É muito ruim. Então a EPAGRE desenvolve um trabalho bastante sério, bastante criterioso de manutenção de marégrafos, para poder não deixar muito tempo esses marégrafos sem manutenção, para poder prever problemas que possam dar antes de eles acontecerem, né? E também tem uma equipe toda de peças de reposição, de acompanhamento da qualidade dos dados, do banco de dados, tudo isso para que ele esteja oferecendo a melhor informação em tempo real, ou quase real, como dizem. Então hoje, ao longo dos anos, com o aumento da nossa rede, com a ampliação da rede, hoje nós somos referência em termos de monitoramento maregráfico. Santa Catarina conta com uma rede muito adensada e a gente fornece dados, né? Temos parcerias com o IBGE, com Marinha, com a Defesa Civil em termos de fornecimento de dados, com os portos de Santa Catarina. Também fornecemos dados para a Unesco através de um painel que eles têm, que é o Intergovernmental Oceanographic Commission,
onde dados dos marégrafos são enviados para eles para o monitoramento de tsunamis que ocorrem em todo o globo. Então aqui no Brasil tem algumas contribuições, uma delas é a da EPAGRE. Então, à medida que foi crescendo, a gente percebeu a complexidade que é trabalhar com maré, e essa complexidade a gente tentou reduzir para que as crianças também entendessem como funciona a maré, e a gente produziu um livro que se chama Maria, Farinha e a Maré, que é muito utilizado pelos extensionistas, principalmente, dando essa noção de distribuição e democratizando um pouco o conhecimento dessa variável. Então, a gente identificou uma demanda da população para poder ver os dados. Eles podem ser acessados no site da EPAGRE, mas existe uma demanda para ser algo mais prático e possa ser acessado mais facilmente. Então a gente adaptou os dados marégrafos e foi adicionado no aplicativo da EPAGRE, o EPAGRE Mob, e hoje é possível acessar esses dados diretamente no aplicativo. Lá você consegue ver a temperatura da água do mar, o monitoramento da maré e a previsão para os próximos dias de maré, assim como a tábua de marés. Tudo isso resumido num aplicativo de forma mais prática para a população. Daqui a pouco, a segunda parte dessa reportagem especial sobre uma década de monitoramento do mar em Santa Catarina. É rapidinho, depois do intervalo, até já! De volta, e você está vendo aqui no SC Agricultura uma reportagem especial sobre uma década de monitoramento do mar em Santa Catarina. Tudo isso por meio dos marégrafos. Fique com a continuação do vídeo e os depoimentos dos profissionais que atuam nesse importante trabalho coordenado pela EPAGRE Ciram. Os dados coletados pelos marégrafos são essenciais para atividades portuárias, pesqueiras e para a maricultura. Além disso, auxiliam na tomada de decisão de instituições como a Defesa Civil. Usuários dos dados coletados pela rede maregráfica da EPAGRE Ciram falam sobre a importância dessas informações. O Porto de Imbituba se beneficia com os dados gerados pela EPAGRE Ciram há muitos anos. Aqui no Porto de Imbituba, a gente tem a redundância dos dados de nível de mar. Então, a gente tem instalado 2 marégrafos, o que gera dados importantíssimos para a operação portuária aqui em Imbituba. Diariamente são enviados dados informando se a maré vai estar alta, se a maré vai estar baixa, se a gente vai ter algum tipo de vendaval. Então a EPAGRE vem apoiando as operações portuárias em Imbituba há muitos anos. Também temos instalados um anemômetro e uma estação meteorológica aqui no porto. Esses dados ajudam a gente a controlar as operações portuárias em relação ao vento, e a gente sabe quando está ventando muito forte e a gente tem que, de forma preventiva, paralisar as operações. As informações e os serviços prestados pelo Ciram são de fundamental e extrema importância para o serviço de extensão, principalmente nos municípios litorâneos. As questões de previsão do tempo e das redes maregráficas, das estações meteorológicas são muito importantes para a gente auxiliar os pescadores, né, na prevenção de acidentes e também na informação sobre as questões meteorológicas, visto que a gente está no município onde tem influências de marés, onde tem influências de alagamento por chuva, por elevação de marés. Então, esses serviços disponíveis em informações do site da EPAGRE Ciram, a gente utiliza no dia a dia na extensão rural. Aqui no Escritório Municipal de Balneário Barra do Sul, um dos trabalhos da extensão é justamente fazer spots de previsão do tempo para passar em programas de rádios, né, para que os pescadores tenham essa informação, né, de forma preventiva, e eles utilizam muito. Um dos grandes problemas na pesca artesanal é o assoreamento das barras, né, que é a saída do canal com o mar. Então, esse repasse das informações de tábua de marés é muito importante, porque o que determina o horário dos pescadores saírem e retornarem do mar, né, para suas casas é o horário das marés, né? Então, sempre nas marés, nos picos da maré cheia, eles estão ou saindo ou retornando. Então, o trabalho de extensão ele é muito fortalecido e ele se enriquece, né, com a utilização das ferramentas, dos serviços e das informações que o Ciram disponibiliza.
A equipe da Epagre-Ciram avalia o trabalho desenvolvido e faz planos para o futuro. Então a rede maregráfica é composta por vários marégrafos, começou aqui, ela está completando 10 anos. Embora esse ponto já faz 12 anos que a gente está coletando dados. Para mim eu fico muito orgulhoso com isso, porque é um trabalho que não tinha no estado até então. Hoje ele tem um reconhecimento muito grande por todas as instituições que utilizam essa variável, seja porto, seja pessoal do surf, seja pessoal que trabalha com maricultura. E eu acho que ela deve continuar pelo menos até completar 19 anos de dados, porque com 19 anos de dados a gente completa todas as variáveis que compõem a maré, ou seja, a gente chama isso de constantes harmônicas da maré. Mas, pela aceitação do trabalho, eu acredito que a Epagre vai continuar fornecendo esses dados por muito tempo. Agora estamos comemorando, né, os 10 anos da rede maregráfica, um esforço que não é só do Grupo Oceano ali do Ciram, mas de todo o Ciram e de toda a Epagre. São vários atores, vários setores diferentes que colaboram para o sucesso disso. E a gente fica muito contente quando a gente vê, por exemplo, o acesso aos sites onde as informações são disponibilizadas. Que há uma demanda para isso, uma demanda de tábuas de maré, uma demanda de dados em tempo real. E uma cobrança também, quando o marégrafo ficou fora lá 2 dias, aconteceu algum probleminha, o pessoal, pô, mas o que aconteceu? Cadê aquele dado? Então isso, por um lado, dá mais trabalho e mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo, assim, é gratificante para a gente ver que a gente está fazendo um trabalho que está sendo acessado pela sociedade, que está cumprindo um fator social também, né, para pescadores, para maricultores, para a segurança da navegação. A rede de monitoramento da Epagre, a rede ambiental, né, conta com vários tipos de sensores, monitoramento de muitas variáveis. Então, toda essa infraestrutura que a gente conta é referência hoje no Brasil. E aí, falando especificamente dos marégrafos, é algo que a gente tem uma expectativa disso, né, cada vez avançar mais em termos de qualidade dos dados, de eles poderem ser usados em projetos de pesquisa, em sistemas de operação para portos, e que gere também uma confiança nessas informações, por exemplo, para acompanhamento de mudanças climáticas, a variação do nível do mar, que hoje se questiona muito. Então, você tendo esses marégrafos ao longo dos anos, uma rede consistente, com qualidade, vai permitir a gente saber como as mudanças climáticas, por exemplo, a subida do nível do mar, está influenciando aqui. E a gente tem fortes expectativas de poder manter essa rede e de que isso seja uma referência para as pessoas. Um marégrafo, ele tem um custo relativamente alto quando se consideram projetos e manutenção, recursos humanos, mas quando você pensa nos resultados da informação que é disponibilizada, evita milhões de dólares, milhões de euros, porque ele, vamos dizer assim, ele irá proteger essas obras, né, essas atividades portuárias de exportação, a construção de novos portos de uma maneira segura, né? Eu diria que um marégrafo é como uma agulha, né? É apenas uma ferramenta, apenas um utensílio para costurar alguma coisa mais segura e mais bonita, que é um vestimento de Santa Catarina. Do grão à exportação, aqui tem Epagre. Programa de hoje terminando. Para você que quer mais vídeos, tem muito conteúdo no canal youtube.com/epagretv. E para notícias sobre o agro catarinense, siga a Epagre nas contas oficiais. Semana que vem estamos de volta. Muito obrigado pela companhia de sempre. Tchau!